Com você um versículo só de Filemon. É uma carta bem pequena, a menor carta do apóstolo Paulo, mas eu digo que uma das mais poderosas, não é? A carta a Filemon. Alguns teólogos dizem que foi só um bilhete que ele escreveu para o grande amigo dele, o Filemon, quando ele estava preso. Um bilhete, realmente é isso. É uma pequena carta, mas irmãos, vocês vão ver como que essa carta é poderosa demais. Filemon 1, só o versículo 10 diz assim: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, então, revela essa palavra no nosso coração. Nos faça lembrar, nos ensina, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, então fica ligado aqui. Essa carta o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma. Foi a primeira prisão dele em Roma. Você sabe que da segunda prisão ele não saiu mais, né? Ele só saiu para guilhotina. Mas nessa primeira prisão em Roma, quando ele estava ali preso por pregar o evangelho, por fazer o bem, né? Ele estava preso ali. Então o Onésimo, esse homem, esse escravo, ele roubou o patrão dele, o chefe dele, o senhor dele, o Filemon, crente inclusive. O Filemon, o irmão Filemon, ele roubou alguma coisa da casa do Filemon e ele fugiu. Só que ele foi pego pela polícia e ele foi preso. Então, quando ele foi preso, ele foi parar na cela do apóstolo Paulo. Já pensou, irmão? O cara foi parar na cela do apóstolo Paulo. Quer dizer, um escravo fugitivo, pecador, perdido. Mas ali nasceu não apenas uma grande amizade entre o apóstolo Paulo e esse homem chamado Onésimo. A gente não sabe quanto tempo ele ficou ali naquela prisão, mas parece que ele ficou muito tempo ali, porque o Paulo ficou muitos anos ali preso. Então eles criaram ali aquela grande amizade, mas como eu disse, além de uma grande amizade, nasceu ali um relacionamento de discipulado, né? O apóstolo Paulo foi ensinando a palavra para ele. Pensa, irmãos, o apóstolo, já pensou você ficar preso do lado do apóstolo Paulo? Isso é um curso de teologia profundo, aleluia, né? E aí o apóstolo Paulo então ensina a palavra, fala de Jesus, evangeliza esse homem chamado Onésimo, e realmente ele foi completamente transformado. E é interessante, curioso, que esse nome Onésimo significa útil. O que significa Onésimo? Útil. É por isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 11 assim: ele, o Onésimo, antes te foi inútil, falando para o Filemon. Ele te foi inútil, agora porém ele é útil a ti e a mim. Então o útil, antes de conhecer Jesus, era na verdade inútil. Era um ladrão fugitivo, um escravo miserável. Mas agora, depois que ele encontrou Jesus através da vida do apóstolo Paulo, de verdade ele vai se tornar um Onésimo, ele vai se tornar um útil. Então ele sai de inútil para útil. Ao se tornar filho espiritual de Paulo, a vida dele vai mudar. Agora, irmãos, eu quero falar para vocês hoje à noite o seguinte, que o Onésimo, ele representa cada um de nós aqui antes de encontrarmos a Cristo. Nós éramos fugitivos, não é? Estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos, éramos pecadores, miseráveis, mas nós encontramos Jesus. Então o que eu quero te mostrar aqui nessa noite é o seguinte: assim como o Onésimo, depois que ele se torna um cristão, depois que ele se torna realmente um filho, a vida dele vai mudar, assim acontece com a gente, não é? Então o meu tema com você nessa noite é a herança dos filhos. É muito importante a gente entender a nossa herança em Cristo. Quem está pronto? Amém? Então você vai ver a herança que o Onésimo recebeu. Essa herança é nossa também, irmãos. E eu, olha, como pastor, todos esses anos, eu vejo que muito crente, muito filho de Deus, não sabe a sua herança, vive como se não tivesse essa herança. Quem está me entendendo? É como se uma pessoa assim, muito rica, tem muito dinheiro no banco ali, não é? Mas vive uma vida miserável, porque ela não sabe que ela é milionária. Já pensou? Não existe isso, né? Não existe isso na vida real. Mas eu vejo que muito crente vive assim, sem saber sua herança. Então, prepare-se. A sua herança de filho de Deus. É o nosso tema, a herança dos filhos. Grita aí bem forte comigo o nosso tema. Agora mude para o seu nome, diga assim: a minha herança.
Muito bem. Quer saber a sua herança? Estão prontos? Então, a primeira coisa aqui que acontece na vida do Onésimo, depois que ele encontra Jesus através da vida do apóstolo Paulo. Então, a primeira coisa, ele é transformado de escravo a filho. Grita aí comigo. De escravo a filho. Olha o que diz Filemon 1,16. O apóstolo Paulo escrevendo para o Filemon, então, ele diz assim: Filemon, você vai receber aí o Onésimo que eu estou te enviando, mas olha o que ele vai dizer: não como escravo, antes, mais do que escravo, como irmão amado. Não é como qualquer irmão, não. É irmão amado. O que o apóstolo Paulo está dizendo para o Filemon, o seu amigo? Ele está dizendo assim: olha, você vai receber o Onésimo agora, não é? O ex-fugitivo, o ex-escravo, o ex-ladrão, que foi transformado aqui pelo Evangelho enquanto ele estava na prisão, não é? Você vai receber esse cara agora, não como escravo, não como fugitivo, você vai receber ele como um irmão. Por quê? Porque você e ele têm o mesmo pai, aleluia. Então você vai recebê-lo como o irmão. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Isso que eu quero que você veja agora. Ele está dizendo assim: o Onésimo agora é filho de Deus, aleluia. Ele está dizendo isso para o Filemon. O Onésimo é filho de Deus. Então você recebe o cara como ele é, como um filho de Deus, amém, queridos? Então, olha o que a Bíblia diz em Gálatas 4:7. Presta bem atenção: assim vocês não são mais escravos. Está falando sobre você. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos de Deus, e já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Não, irmão, você perdeu a oportunidade, eu vou te dar mais uma chance, aleluia. Olha só, irmãos, isso aqui é para a gente decorar esse versículo, presta atenção. Gálatas 4:7. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que vocês são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar para os seus filhos. Glória a Deus. Então, a primeira coisa que vai acontecer na vida do Onésimo é isso: ele não é mais escravo, agora ele é filho. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro para o Filemon: respeita o filho de Deus, rapaz. Você recebe esse cara aí como um filho de Deus. Agora, irmãos, deixa eu abrir esse parênteses aqui para te desafiar, porque olha só, presta bem atenção. Essa palavra até é fruto de uma conversa que eu tive com uma pessoa durante a semana passada, né? Ela começou isso no meu coração, porque a pessoa estava assim, tipo: eu estou vivendo essa coisa que não está muito agradável, porque eu não mereço. Eu disse: não, peraí, calma lá. E comecei a falar sobre ela assim, ó, escuta bem que eu vou te falar. O que é fé para você? É muito importante, irmãos, a gente responder essa pergunta para nós. O que é fé para nós? Porque parece que fé, a gente só associa a fé assim, ó. Fé é eu acreditar que vai dar tudo certo. Isso é fé também. Mas, irmãos, o conceito de fé na Bíblia é você acreditar de todo o seu coração na obra de Jesus, na obra de Cristo, amém, queridos? A Bíblia diz que sem fé, ou seja, se você não acredita na obra de Cristo, é impossível agradar a Deus. É nesse contexto: sem fé é impossível agradar a Deus. E quando fala lá em 1 João 5,4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É essa fé, rapaz, eu creio na obra de Jesus, na cruz, eu creio de todo o meu coração. Isso que é a fé bíblica. Não é isso que nós temos que entender. Então veja bem, a primeira coisa é isso, irmão. Veja bem, você tem que acreditar de verdade que você é filho de Deus, não é? Parece assim, tipo: poxa, mas isso é tão óbvio, pastor. Eu acredito que eu sou filho de Deus, mas a gente não vive como tal, então a gente não acredita. Então, irmãos, eu vim aqui te dizer uma coisa: você é filho de Deus. Você não é mais escravo. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, se você crê no nome de Jesus, você foi feito filho de Deus. O apóstolo Paulo diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Meu Deus do céu!
Sabe, isso não é promessa. Pastor, que promessa maravilhosa que o Senhor está dando. Eu não estou te dando promessa nenhuma. É mesmo do que eu dissesse mesmo para o Anthony: Anthony, eu vou te dar uma promessa. Você é filho do Antônio. O Anthony vai dizer: isso não é promessa, pastor. Isso é um fato. Não é? Isso é um fato. Eu sou filho dele mesmo e pronto. Eu sou herdeiro de todos os bens dele. Aleluia. Não é? Então, irmãos, sabe, eu não estou te dando uma promessa, eu estou te contando um fato, que nós temos que viver sobre esse fato, de que nós somos filhos de Deus. O apóstolo João diz: vede que grande amor vos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus. Nós não somos só chamados de filhos de Deus, irmão, nós somos de fato. Está me entendendo? Isso aqui é muito poderoso. Nós temos que crer nessa verdade que nós somos filhos. Agora, olha como que é sutil isso. Você vai dizer assim: não, pastor, mas eu acredito que... Olha só na sua Bíblia. Você conhece bem a história do filho pródigo, que ele volta para casa pedindo um emprego para o pai dele. Por quê? Porque ele acha assim: puxa vida, eu pisei na bola, eu errei muito, não é? Gastei todo o dinheiro do meu pai com meretrizes e farra, então eu não mereço mais ser chamado de filho, eu não sou mais filho. Então ele volta para casa e diz: pai, eu sou indigno de ser chamado teu filho. Porque a cabeça do filho pródigo é igual à maioria da igreja, não vocês. Essa igreja aqui é exceção, não é? Mas é como a maioria das pessoas pensam: poxa vida, eu não mereço a graça de Deus, eu não mereço a bênção de Deus, porque eu errei. Irmão, se eu for perguntar aqui quem já errou só hoje, só hoje, eu não estou falando da vida inteira, só hoje, e se você dependesse de você viver uma vida de perfeição para receber a graça, você já estava fora, e eu também. Entende? Aí o filho pródigo diz: pai, olha, eu não mereço, porque eu pisei na bola, então eu não mereço a graça, mas me dá um trabalho aí, me dá um trabalho para eu fazer por merecer, me faça como um dos teus trabalhadores, para eu merecer a graça. O que é que o pai responde? Ele não responde. Ele não responde essa oração maluca. Não tem sentido essa oração para Deus, não é? Aí o pai começa a gritar, o filho dizendo: pai, eu não mereço. Pai, me dá um emprego para eu merecer, porque eu quero fazer por merecer o teu favor, a tua graça. Aí o pai começa a gritar: depressa, depressa, tragam logo a melhor roupa, coloquem uma sandália no pé dele, um anel no dedo dele, matem o bezerro cevado, aleluia, esse meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado, vamos festejar. O filho pródigo nem entendeu nada. E o emprego? Cara, você é meu filho, eu te amo, vamos consertar essa bagunça. Eu não concordo com o seu pecado me entristeceu, mas você se arrependeu, está tudo certo. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Então, a primeira coisa, você não é mais escravo, você não tem que fazer por merecer, porque Jesus já fez no seu lugar. Essa é a fé na obra de Cristo. Agora, escuta bem, o filho mais velho que vê toda essa história, ele chega lá com o pai e diz: pai, eu não estou entendendo nada, esse teu filho gastou todo o teu dinheiro com prostitutas, com farra, e o Senhor dá o bezerro cevado para ele. Eu sempre estive contigo e eu nunca cometi um erro desse. Presta atenção, eu nunca te desobedeci. Olha como que ele está pensando que vem a bênção. Eu nunca te desobedeci e eu nunca comi sequer um cabrito. Irmão, eu vejo muito crente assim: eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho nisso, eu sou um dizimista fiel, eu não sei o que, eu estou há 35 anos sem pecar, que não existe isso, não é? E esse aí que chegou agora na igreja, chegou agorinha na igreja, está sendo abençoado. O filho mais velho pensa igual o filho mais novo. Ele está pensando assim: que eu recebo bênção pelo que eu faço, então eu fui obediente e eu merecia. Qual que é a resposta do pai para o filho mais velho? Ele diz: meu filho, você sempre está comigo, tudo que é meu é teu. O que o pai está dizendo? Você não comeu o bezerro cevado porque você não quis. Lá no Ceará, né? Ele ia dizer assim: porque você é besta, minha. Porque era seu, porque tudo que é meu é seu. Você só tinha que tomar posse, porque você é meu filho.
Ele, o outro lá, o mais novo, veio e tomou posse. Ele é filho. Irmão, eu não estou abrindo um precedente para pecado. Eu não estou abrindo um precedente para você viver uma vida irresponsável. Eu só estou te falando aqui uma verdade. Você é filho. Sabe, nós devemos obedecer a Deus, como o Antônio falou. Nós devemos obedecer por gratidão, porque nós já somos filhos. Nós devemos obedecer porque nós já fomos salvos, não é? Nós já fomos feitos, aqueles que creram em Jesus foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. João 1,12. Não fala assim mesmo, aqueles que foram obedientes, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas fala que aqueles que creram em Jesus, no que Jesus fez por nós, a esses foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero perguntar uma coisa aqui: tem algum filho de Deus aqui nessa noite? Amém? Então o apóstolo Paulo fala assim pro Filemon, amigo dele: Filemon, agora cuidado com esse cara aí. Eu estou te mandando ele de volta, mas cuidado, não vai tratar ele como escravo não, porque agora ele é filho de Deus. Pensa bem como que você vai tratar esse homem, não é? Olha para a pessoa que está perto de você, fala assim para ela: uau, eu conheço seu pai. Amém? Então a primeira coisa aqui, irmãos, a primeira coisa que acontece aqui então na vida do inútil, né? Do ex-inútil que virou útil, que virou Onésimo. A primeira coisa, a primeira herança que ele recebe, a herança de que ele não é mais escravo, agora ele é filho. A segunda coisa que acontece aqui na vida do Onésimo, e aconteceu na sua e na minha também, grita aí comigo: de culpado a perdoado, de escravo a filho. Segunda coisa, de culpado a perdoado. Grita bem forte: de culpado a perdoado. Ah, irmãos, é assim como a revelação de que nós somos filhos de Deus é fundamental, é uma verdade fundamental da nossa fé. E às vezes a gente não vive assim, vive como escravo tentando merecer a bênção, não é? Então veja bem, a segunda coisa é tão importante quanto essa, porque olha o que vai dizer Filemon 1,18. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para o Filemon. O apóstolo Paulo aqui, ele está aqui como um tipo de Cristo, né? O Onésimo é como se fosse cada um de nós. O apóstolo Paulo aqui tipifica Cristo. Então o apóstolo Paulo vai falar assim para o Filemon: se ele fez algum dano ou te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Ai, irmãos, eu me emociono só de falar isso. Vocês estão entendendo o evangelho nessa história? Porque veja bem, se ele te fez algum dano, ou se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Então o Onésimo fugiu porque ele roubou o senhor dele. Irmãos, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? A sua dívida, Onésimo, está paga, não é? Você não deve mais nada para o Filemon, porque o que você devia para ele está na minha conta. Uau! Uau! Isso aqui é muito forte, porque olha o que diz Colossenses 2,14. Fala que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente. Grita aí: removeu inteiramente. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Meu Deus do céu! Então, irmãos, assim como é tão fundamental a gente andar com essa revelação: eu sou filho de Deus, rapaz. Eu sou filho de Deus. Não é? Eu não sou um filho qualquer, não. Eu sou filho de Deus. Eu recebi o poder de ser filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, meu irmão. Aleluia. Ele não apenas me chama de filho, ele realmente, eu sou realmente um filho legítimo de Deus. Meu Deus. Aleluia. A gente tem que ter cuidado para a gente não ficar orgulhoso, irmão. Não é? Então a gente crê nisso. Agora, também, irmãos, nós precisamos crer. É isso que eu estou te falando. A fé é isso. A fé verdadeira, a fé bíblica, é você crer na obra de Cristo. E essa coisa aqui, ó, você saber que a sua dívida foi paga. Imagina que se o Antônio está me devendo, né? Imagina se ele está me devendo 100 mil reais, né? Aí ele está me devendo 100 mil reais. Diga, está amarrado. Mas aí o Roosevelt, amigo do Antônio, diz assim: pastor, eu estou sabendo que o Antônio está te devendo 100 mil reais. Eu quero pagar a conta dele. Eu quero pagar.
eu vou pagar essa conta dele. Aí o Roosevelt me paga a dívida do Antônio. Irmãos, vocês acham que eu vou ficar cobrando o Antônio agora? Antônio, eu quero que você... Aí o Antônio vai dizer, o Roosevelt me falou que ele pagou para o senhor. Inclusive ele mandou aqui o comprovante dos 100 mil, que ele colocou na sua conta. Está pago, pastor. Quem está me entendendo? Irmão, Jesus pagou a sua conta. Eu não sei qual foi o pecado cabeludo que você praticou, ou vários pecados cabeludos que você praticou, não é? Eu só quero dizer uma coisa para você: está pago. Ele riscou o escrito de dívida que era contra você e cravou na cruz. Olha o que diz 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, quem é esse? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos a justiça de Deus. Meu Deus do céu, irmãos. Sabe, a minha oração, por isso que eu orei no começo, para que o Espírito Santo revele isso para você. Porque veja bem, lembra quando Jesus fala a si mesmo: venham a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, e o meu fardo que é leve. Percebe a troca de fardo? O que é que Jesus propõe? Traga o seu fardo. Qual é o meu fardo? É o pecado, é a culpa. É a culpa. Então eu trago o meu fardo pesado e deposito diante de Jesus, e ele coloca o dele em cima de mim. Qual é o dele? Justiça. Justiça. Então ele coloca a justiça dele em cima de mim, e eu saio de lá com o fardo leve. Aleluia. Meu Deus, ele me perdoou. Está pago. Ele pagou por mim. Ele foi para aquela cruz por mim. Ele se fez maldição no meu lugar, para que eu fosse liberto da maldição da lei. Uau, eu estou livre desse pecado. Eu saio de lá festejando. Então, tem alguém me entendendo aqui, irmão? Mas, irmãos, a conversa naquele dia com aquela pessoa era justamente em torno disso. Porque tipo assim: porque eu acho que as coisas não estão dando certo, porque eu acho que o passado, ou não sei o que, talvez eu não mereça, porque... Irmão, eu vou te dizer uma coisa aqui, uma revelação, não é? Vai chegar um dia que você vai merecer. Sabe quando? Nunca! Fica aí esperando, seu cabelo vai ficar branco de esperar, e você nunca vai merecer, irmãos. Não é uma questão de mérito, é uma questão de identidade. Eu sou filho e acabou-se. Eu sou filho, meu nome é Jackson Mendes da Conceição, né? E aí eu coloco o nome de Jesus na continuação, né? Yeshua HaMashiach. Eu sou filho, eu sou herdeiro. Amém, queridos? E eu fui perdoado, não pelas minhas obras, mas pelas obras de Jesus na cruz. Irmãos, isso é muito importante. O Filemão vai dizer assim, né? O apóstolo Paulo vai dizer assim para o Filemão no versículo 17. Olha como ele vai dizer: recebei-o como a mim mesmo. Então ele não só fala assim para o Filemão: Filemão, se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta, tá? Ou seja, está paga a dívida, está perdoado o pecado. De escravo a filho, de culpado a perdoado. Mas uma coisa que ele vai dizer para o Filemão é o seguinte: Filemão, versículo 17, recebe-o como a mim mesmo. Irmão, de novo, meu Deus do céu, eu estou pregando essa palavra todo arrepiado, porque, olha só, foi isso que Jesus fez, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Então quando você entra na presença de Deus, não é porque você é bonzinho, não é porque você está ficando muito bonzinho, muito perfeitinho agora, você está lendo mais a Bíblia e está orando mais e está pecando menos. Você entra no santo dos santos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus que foi derramado sobre a sua vida. Você é aceito no amado, não pelas suas obras, mas pelas obras dele. Aleluia. Entende? Então o apóstolo Paulo diz assim: olha, recebe ele como irmão, não é? Irmão amado, mas também recebe ele como se fosse eu. Aí eu fico imaginando a cabeça do Filemão, né? Porque quando o apóstolo Paulo chegava, o apóstolo Paulo é o faixa preta quinto dan, né? Já pensou, irmão, o apóstolo Paulo chegando na sua casa? Vamos colocar uma comparação hoje aí, né? Assim, hoje, uma comparação muito grotesca, muito desproporcional, mas o pastor Eibe chega na sua casa para tomar um café, né? Pensa, né, na honra que você vai dar para o pastor Eibe, por todo o respeito que você tem por ele, por tudo que ele representa, né, para nós.
Pensa como que você vai tratar o pastor Eibe, não é? Rapaz, corre na padaria, menino, compra aquele pão de queijo de especial, feito na hora. Agora, veja, agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, quando ele chegar, receba-o como se fosse eu. Agora imagina a cabeça do Filemão, recebeu um escravo, recebeu um escravo que lava as frieiras do meu pé, como eu recebo você, com filé mignon, você vai recebê-lo como se fosse eu, meu Deus, meu Deus. Agora a identificação, quando você chega diante de Deus, Ele te recebe como se fosse Cristo, porque você está lavado com o sangue de Jesus, e Ele diz, filho, pode entrar, pelo novo e vivo caminho, pode entrar. Lá vai você, pensa, eu vou entrar aí, eu vou entrar no santo dos santos, eu vou entrar, mas não pelas minhas obras, eu vou entrar, apesar de mim, eu vou entrar pela sua graça derramada sobre a minha vida. Isso é muito, muito, muito tremendo. Então, irmão, presta atenção, isso aqui é tudo. Porque se você entender isso, que você foi então justificado, olha o que diz Romanos 5,1, justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Presta atenção, isso é muito importante. Então eu fui justificado. O que é ser justificado? O juiz me considerou justo. Meu Deus! É por isso que eu posso entrar no Santo dos Santos. Ele sendo santo, 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 me aceita lá, porque através de Jesus eu fui considerado justo, pela fé em Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. O que significa essa paz com Deus? Eu estou de bem com Deus, Deus não está zangado comigo, está tudo bem entre nós. Uau! Mas é aquele pecado, Jesus pagou, então Ele me aceita, pelo sangue de Jesus, eu posso entrar na presença de Deus. Irmão, isso aqui quebra um paradigma, porque eu vejo muito crente dependente dos profetas, e aí o crente vai lá com o profeta fulano de tal, para ele trazer um recado de Deus. Irmão, que conversa fiada é essa? Se o Espírito Santo habita em você, se você tem livre acesso ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, se você pode entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Ah, pastor, então não existe profecia? Existe. A profecia tem que concordar com o que Deus está falando no seu coração, irmão. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, isso aqui é muito chave. Nós fomos justificados. E por que é muito chave? Na prática. Por que é prático? E por que é muito importante isso na nossa vida prática? Escuta, porque a Bíblia diz assim, olha, muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Agora você está entendendo esse versículo? Não é? Tiago 5,16? 5,14. Agora veja bem, 16, né? Aí, rapaz, esse cara é bom de Bíblia, né? Olha aí. Ah, tá, né? Agora presta atenção. Presta atenção. O cara vai orar, né? Vai orar lá, ele vai orar. Ele está orando ali, poxa, ele está precisando tanto desse milagre na vida dele. Aí ele lembra, não, poxa vida, eu não sou perfeito ainda. Então, a Bíblia diz que muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Mas eu não sou justo. Quem foi que te deu esse veredito? Quem te deu esse veredito de que você não é justo? Porque o veredito do juiz supremo do universo diz que você é justo, que você foi justificado. Então a sua oração é eficaz. Isso muda a nossa história, irmão. Isso muda a nossa vida. Isso muda a nossa perspectiva de ver a vida. Então quando a gente vê a vida assim, meu Deus, meu irmão, você tem que ver a vida como filho. Você tem que ver a vida como perdoado. Você não é mais escravo, você é filho. Você não é mais culpado, você é perdoado, você é justificado. É por isso, inclusive, que o Espírito Santo pode morar dentro de você, Cristo. Porque a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz, você não sabe, Cristiano Ronaldo, você não sabe que você é um templo santo, que você é um santuário do Deus vivente? Você não sabe disso? O apóstolo Paulo faz essa pergunta, porque, irmão, pensa na cabeça dos coríntios, né? Como assim? Deus vai habitar dentro de mim? Mas eu sou uma criatura tão imperfeita. Mas você foi justificado.
Você foi justificado, você foi considerado justo. É por isso que Deus pode habitar em você agora. Amém, querido? Irmão, é por isso que vai dar certo, porque onde você chega, Deus chegou. Onde você coloca a mão de... É por isso que a Bíblia diz que onde nós colocarmos as nossas mãos, prosperará. Porque é a mão de Deus, meu irmão. Uau! Tem gente assustada aí, né? Mas é isso, é essa maneira da gente ver a vida dessa forma correta, da maneira que a Bíblia diz. Quem está comigo aqui? Vou terminar, ok? Então qual que é a primeira coisa que acontece na vida do Filemon e na nossa vida? De escravo a filho. E qual que é a segunda coisa? De condenado, que ele era o ladrão fugitivo condenado, perdoado. O apóstolo Paulo disse: coloca na minha conta, recebe ele como se fosse eu. E foi a mesma coisa que Jesus fez por você. Está tudo na conta dele, e você é aceito pelo Pai como se fosse o próprio Cristo. Então nunca mais vá com medo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: entre no Santo dos Santos com ousadia. Isso é fé. Não é fé em mim, irmão, é fé na obra de Cristo. Eu não mereço, eu sei que eu não mereço, mas não é por mérito, é pela graça. Então eu creio na graça e eu vou entrar, aleluia, na presença de Deus. Vou terminar agora. Grita aí comigo então. De escravo a filho. Que mais? De culpado a perdoado. E a terceira coisa, de condenado a enviado. Eu vou terminar aqui. De condenado a enviado. O que aconteceu na vida do Filemon, do Onésimo, aconteceu na nossa vida. Olha o que diz aí Filemon 1,12. Eu te envio, o apóstolo Paulo dizendo então para o Filemon: eu te envio, Onésimo, de volta, e com ele vai o meu coração. Eu quero te dizer uma coisa aqui, irmãos. O Onésimo, que antes era um escravo condenado, agora era um missionário enviado. Ele foi restaurado para cumprir um propósito maior. Agora ele faz parte da equipe missionária de Paulo. Mais do que isso, ele se torna um soldado de Cristo. Foi a mesma coisa que aconteceu na sua vida. Irmão, nós fomos transformados de escravo a filhos, de culpados a condenados. Agora nós estamos sendo enviados de volta. A Bíblia diz que Deus derramou o seu amor sobre nós. O amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, nós estamos sendo enviados de volta com o coração de Deus agora para a nossa casa. Não sei se vocês entenderam isso. Então, o que é que o apóstolo Paulo está fazendo na prática? Porque ele mesmo diz para o Filemon: olha, eu poderia deixar o Onésimo aqui me servindo na prisão. Inclusive eu preciso muito dele. Ele está sendo uma mão na roda para mim aqui. Ele era o Paulo o velho, precisando de muita ajuda do Filemon. Mas ele preferiu abrir mão disso para enviar o Filemon. Pergunta para mim: por quê, pastor? Porque, irmãos, todo mundo estava acostumado com aquele Onésimo, né? Todo mundo estava acostumado com aquele Onésimo enrolado, mentiroso, ladrão, fugitivo, escravo. Então o apóstolo Paulo sabe que quando ele enviar o Onésimo de volta, todo mundo vai dizer assim: uau, o que aconteceu com esse cara? O que é que está acontecendo aqui? Irmão, deixa eu falar uma coisa assim, ó. Você é enviado, eu sou enviado. Todos nós aqui, cada um de nós aqui é um enviado, sabia? Nós fomos transformados de escravo para filho, de condenado para perdoado, para cumprir esse propósito, para a gente realmente ser um testemunho vivo para a nossa família, para as pessoas que estão em nossa volta, não é? Eu estava falando de manhã, no culto da manhã, né, que foi um negócio que eu li hoje de manhã cedo, quando o Moisés envia os espias, os 12 espias. Olha só o testemunho, irmão, olha o poder do testemunho. Quando eles voltaram de lá, 10 dos 12 disseram: não vai dar não, tem muita dificuldade, muitos gigantes, eles têm carros de ferro, eles são uma multidão, nós nos vimos como gafanhotos diante deles, eles são poderosos, eles vão devorar a gente. Quer dizer, olha o testemunho dos caras. Conquanto Josué e Caleb dizem: não, Deus nos enviou aqui, rapaz, Deus é conosco, Ele vai nos dar esse povo como se fosse pão para a gente comer, vamos para cima. Mas irmão, 2 contra 10, não teve combate, o povo acreditou naquele mau testemunho. Escuta bem o que eu vou te falar.
Nós estamos sendo enviados de volta para nossa casa. Nós estamos sendo enviados de volta para o meio dos nossos amigos. Que testemunho nós estamos dando? Tá muito difícil, o crente. Muito difícil falar mal de todo mundo. Não aqui não, graças a Deus que não tem isso. Mas por aí eu vejo isso, o crente falando mal de todo mundo, o crente falando mal do país, o crente amaldiçoando a nação. Irmãos, a Bíblia diz: orai pela cidade para onde eu enviei vocês, porque na paz da cidade vocês terão paz. Amém, queridos? Amém? Então, as pessoas estão de olho na gente. Como é que a gente lida com dificuldades? O crente vai morrer o crente. Por quê? Porque está muito difícil. Entende? Como que a gente relaciona com os nossos filhos, com os nossos cônjuges? Irmãos, nós estamos dando um testemunho. Um dia eu li uma frase que marcou a minha vida para sempre: ide pregar o evangelho, se preciso for, use palavras. Não é? Lembra, eu vou terminar com isso, quando Jesus liberta aquele gadareno, lembra? Quem lembra disso? Não é? E aí Jesus liberta o gadareno, legião de demônios dominava aquele homem, ele morava no cemitério, os caras colocavam algemas de ferro nele, ele quebrava as algemas, possuído por Satanás, o cara era terrível. Aí Jesus liberta ele. No outro dia, ele é encontrado, irmão, todo arrumadinho, cheiroso, penteadinho, sem barba, aleluia, glória a Deus, lindo. Aí todo mundo fica impressionado com ele, o que está acontecendo? Aí ele procura Jesus. Agora ele consegue falar, porque ele só fazia assim, ela está falando, de boa. Aí ele fala assim: Jesus, eu quero te seguir, eu quero ser um discípulo teu, eu quero ir aonde o Senhor vai, eu quero pregar o evangelho. Sabe o que Jesus fala para ele? Não. Leia na sua Bíblia. Jesus diz não para ele. Meu Deus, como assim? Os caras, a seara é grande, os trabalhadores são poucos e Jesus está dispensando os trabalhadores. Eu quero ir contigo. Jesus diz: não vai. Você vai para a sua casa e você vai anunciar na sua casa as obras de Deus na sua vida. E a Bíblia diz que ele saiu dali proclamando as obras de Deus em toda Decápolis. Ele se tornou um missionário. Irmãos, nós estamos aqui, às vésperas da casa de paz. Falta o quê? 4 semanas? O que é uma casa de paz? Não é uma invenção nossa. Lá em Lucas 10, Jesus reuniu os 70 discípulos dele, enviou todo mundo de 2 em 2, para eles irem para uma casa. Era para eles orarem. Jesus falou assim: eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Vocês vão orar porque vai ser uma guerra espiritual, mas vocês vão orar por essas casas, e vocês vão orar por esses filhos da paz. Ou seja, são essas pessoas que já estão preparadas para receber o evangelho. Olha só. E aí Jesus enviou então as 35 duplas. E Jesus não foi, é a primeira vez que Jesus não vai. No começo Jesus fazia sozinho os milagres, as obras, os pastoreamentos, eles só assistiam. Depois ele começa a levar alguns para dentro do negócio, especialmente Pedro, Tiago e João, bora fazer junto. Aí depois ele enviou, agora ele está enviando sozinho. Agora vocês se viram nos 30. Senhor, o senhor não vai? Vou não. Mas e se os demônios apareceram? Pois é, eu estou torcendo para eles aparecerem. E Jesus ficou lá, de folga, esperando eles voltarem. E quando eles voltam, eles dão testemunho do que aconteceu nas casas de paz. Pessoas foram libertas, foram curadas, irmãos, e é isso que vai acontecer daqui a 4 semanas, não é? Então, nós já fomos transformados de escravos a filhos, nós já fomos transformados de culpados a perdoados, e agora nós estamos sendo enviados de volta, com o coração cheio do Espírito Santo, não é? O Paulo diz: eu estou enviando o Onésimo de volta, mas com ele vai o meu coração. Uau! E aí, irmão, nós vamos impactar essa cidade, em nome de Jesus, amém? Pode ter uma casa de paz, inclusive na sua casa, ou você pode participar de uma casa de paz, amém? Vamos ficar em pé então, quero orar por você, glória a Deus. Pode vir aqui o Ministério de Louvor, a gente vai cantar essa música de novo. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou um filho de Deus. Nós vamos cantar com muita fé essa música, irmãos, nós vamos profetizar isso. Amém? Nós vamos cantar com todo o nosso coração.
Você tem que sair daqui de cabeça erguida, não de cabeça orgulhosa, mas você tem que sair daqui de cabeça erguida como um filho de Deus. Como a Bíblia diz que Deus não negou seu próprio filho, mas por nós o entregou, quanto mais não nos dará juntamente com ele as demais coisas. Então você vai sair daqui como um filho amado, você vai sair daqui como perdoado. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Você vai sair daqui perdoado, e aí a sua oração vai ser a oração do justo. Muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Mas lembre-se, tudo isso está acontecendo na nossa vida, já aconteceu para a gente cumprir um propósito, para a gente ser realmente um soldado de Cristo. Ele vai nos enviar, já nos enviou. Você é um enviado. Cutuca esse crente que está aí perto de você, diga para ele assim: você é um enviado. Diga para ele assim: você é um soldado de Cristo. Diga para ele assim: prepare-se para a guerra pelo reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderarão dele. Aleluia, 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 aleluia. E eu não sou mais escravo do medo. Cante bem forte. Eu sou Isso é uma oração. Filho de Deus. É uma declaração de fé. E eu não sou mais escravo